Um parecer elaborado pelo curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará, a pedido da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará, aponta graves efeitos nocivos ao setor pesqueiro brasileiro com as importações de camarão oriundo do Equador, da Argentina e do Peru. São prejuízos sanitários e econômicos e forte impacto na cadeia produtiva de camarão no Brasil, atingindo diretamente os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Bahia. Preocupado com as consequências ainda mais danosas ao cultivo brasileiro de camarão, o secretário de Pesca e Aquicultura do Estado, Oriel Filho, apresentou o estudo da UFC ao Ministério da Agricultura e Pesca, com pedido de adoção urgente de medidas sanitárias contra uma possível contaminação da produção nacional por uma enfermidade contagiosa que ataca ao mesmo tempo e com rápida propagação um grande número de animais. Em 2023 e 2024, o Brasil importou 1.713 toneladas de camarão descascado, eviscerado e congelado, com perdas de divisas para o exterior de 67 milhões e 900 mil reais. Sobre esse assunto, que tem impacto na economia do Ceará, o jornal Alerta Geral recebe hoje os nossos estúdios o secretário de Pesca e Aquicultura do Estado, Oriel Filho. E nessa conversa, os jornalistas Beto Almeida e jornalista Luzenor de Oliveira. Marcos Furlan, bom dia jornalista Beto Almeida, a todos vocês, ouvintes, internautas que nos acompanham a partir da FM 104.3, a nossa Expresso Grande Fortaleza, com transmissão para outras 18 emissoras no interior do Ceará e também pelas nossas redes sociais do Ceará Agora. Secretário Oriel Filho, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. O Marcos Furlan já nos trouxe um relato sobre os danos causados ou que poderão ser causados à produção nacional do camarão a partir dessas importações oriundas do Equador e do Peru. O senhor já esteve em Brasília, participou de reunião no Ministério da Agricultura e diante de toda essa explanação feita aqui com esse parecer do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará, o que poderemos ter como danos à produção de camarão do ponto de vista sanitário e econômico no Brasil? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, queridos ouvintes, bom dia aqui, Beto Almeida, o Marcos Furlan, Camille, Maciel, aqui o doutor Felipe está nos acompanhando, doutora Rosana, um bom dia especial a todos os ouvintes que nos acompanham aí por todo o estado do Ceará. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui com vocês para a gente falar desse assunto que vem afligindo aí os nossos produtores de camarão, de modo especial. A gente sabe que o camarão é produzido aqui no Nordeste, 99% é tudo aqui no Nordeste, mas de modo especial o nosso querido povo aqui do estado do Ceará, quem a gente representa hoje como secretário da Pesca e Aquicultura. Pois bem, nós tivemos, Luciano, em Brasília já 2, 3 vezes com o ministro Carlos Fávaro, para que a gente pudesse, aqui também acabou de chegar quem assinou o nosso relatório, o professor Irã, que é da UFC, que nós tivemos em Brasília, como eu estava falando, lutando para que haja que haja o barramento dessa importação da forma que está acontecendo, porque principalmente o Equador e o Peru apresentam algumas doenças no camarão que eles podem chegar aqui no nosso Nordeste, no nosso Ceará, e acabar com os nossos pequenos produtores. O grande produtor, quando eu costumo dizer, ele é afetado, mas ele consegue se recuperar, e o pequeno não consegue. E a luta que nós estamos travando é para que haja a fiscalização, que seja barrado, não por medida protecionista, como muita gente acha. A gente quer ser barrado porque, vendo aqui, se você olhar nesse resumo aqui, depois posso te passar, aqui a gente... Li com atenção esse resumo e as informações que constam nesse estudo do curso de Engenharia de Pesca da UFC são de extrema preocupação. Exatamente. Aqui a tilápia foi barrada, a tilápia é produzida pelos estados do sul, foi barrado aqui com apenas uma doença. O camarão, a gente aqui, através do professor Irã, da UFC, foram elaborados aqui e tem 5 motivos para que barrem essa importação de camarão,
para que seja feita uma vistoria pós ser barrado, seja feita uma vistoria no Equador, e se eles se adequarem às mesmas normas que nós aqui se adequamos, a gente não é contra essa importação. Nós somos contra e vamos lutar sempre para que proteger o nosso produtor e não trazer doenças para cá. Esse relatório da UFC aponta que em 2023 e 2024 foram importadas 1.713 toneladas de camarão descascado e congelado, gerando perdas de divisas da ordem de 67 milhões e 900 mil reais, dinheiro que que foi para outros países, né? Diante dessa situação aqui, que o relatório também fala que boa parte do camarão importado é do Equador, da Argentina e do Peru. O relatório dá mais ênfase nesse camarão oriundo do Equador e do Peru. Diante de todos esses dados técnicos apresentados nesse estudo, por que o governo federal, o Ministério da Agricultura, demorou tanto a barrar a importação desse camarão? Isso é uma pergunta. A gente, de acordo com essa sua pergunta aí, a gente já procurou exatamente o líder do governo, o deputado Guimarães, que participou com a gente junto lá no Ministério da Agricultura. O deputado Domingos também esteve presente, para que a gente possa barrar definitivamente, porque é uma situação que nós temos que resolver. Porque o que é que acontece? Os nossos produtores estão aqui, eles não podem proibir a exportação, então só depende do governo federal. Agora está nas mãos do ministro Carlos Fávaro. Aqui foi elaborado esse relatório muito, eu diria assim, muito eficiente, para que haja de imediato essa suspensão. E é isso que a gente está cobrando do governo federal, do ministro Carlos Fávaro, que ele faça, e a gente não quer nenhum privilégio, a gente só quer que ele faça da mesma maneira que ele fez na criação de tilápia. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o secretário de Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará, Oriel Filho, sobre esse estudo realizado pela UFC, que aponta que tem recomendação para a suspensão da importação de camarão oriundo do Equador e do Peru. O estudo alerta para enfermidades potencialmente devastadoras que podem afetar o cultivo do camarão no Brasil, especialmente no Nordeste. Nós vamos fazer um intervalo e já eu volto aqui com o secretário Oriel Filho e também com o jornalista Beto Almeida. Voltamos nesta conversa com o secretário de Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará, Oriel Filho, com essa abordagem sobre os efeitos que podem ser devastadores para a produção nacional da importação de camarão, principalmente do Equador e do Peru. O setor produtivo de camarão na região Nordeste gera pelo menos 45 mil empregos. Somente no Ceará são 25 mil trabalhadores nessa área, além, naturalmente, Beto Almeida, da repercussão para toda a cadeia produtiva do setor pesqueiro do estado do Ceará. Mas também tem uma grande preocupação que essa importação pode trazer na área sanitária. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luziano, bom dia ao professor Oriel e todos os demais presentes aqui. Secretário Oriel, secretário, uma pergunta que eu tenho aqui para o senhor, para esclarecer bem para o nosso ouvinte, é o seguinte: essa questão que nós estamos discutindo aqui, da importação do camarão, principalmente do Equador, ele tem um impacto na cadeia produtiva, claro, principalmente sobre os ciclos produtores aqui do estado do Ceará, mas para o consumo isso não tem impacto. É bom a gente deixar, eu queria que o senhor esclarecesse isso para as pessoas entenderem que o que está sendo discutido aqui, na realidade, é algo que impacta a cadeia produtiva, mas que o consumidor, ele não tem nenhum prejuízo do ponto de vista sanitário, de saúde, nesse consumo de camarão. Não. Exatamente. O que a gente quer aqui é para proteger o nosso produtor e de uma forma legal. Nós queremos aqui que tenha o camarão produzido no Ceará, que seja importado, que ele seja de onde vier, mas que ele venha sem trazer demais problemas para os produtores. Porque o que é que acontece? Essa pisotia aqui, dessas que estão citadas no estudo, ela pode banir uma produção num viveiro de camarão, se ele for contaminado hoje, quando for amanhã pode não ter mais nenhum camarão vivo. Então, o problema está aqui. Porque, como eu disse, o pequeno produtor, se ele perder uma produção sua completa, então ele vai falir, e isso é o que nós estamos batendo na tecla para ser resolvido.
O Ceará, Luzinou, como maior produtor, e aqui nós temos pessoas que são engenheiros de pesca, o Felipe Matias, que é cientista-chefe da economia do mar, e também nesta entrevista, acompanhando o secretário Oriel Filho, estão o professor Irã Costa, do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará, e a secretária executiva da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará, a Rosana Figueiredo. Eu queria até também, Beto Almeida... Só colocar aqui uma coisa para eu não perder meu fio de pensamento. É assim, com relação a essa questão que o secretário falou aí, da questão do risco que implica para a produção da importação desse camarão sem passar por essa inspeção sanitária, porque eu lembro que não muito tempo, acho que tem menos de 2 décadas, o Ceará sofreu muito com a mancha branca do camarão. Nós corremos risco, por exemplo, de ter essa reintrodução de doenças como essa aqui nos nossos viveiros? Exatamente, é esse o problema. Que a gente teve no passado, bem próximo, e a gente está correndo atrás, é uma luta, o governador Elmano de Freitas está dando toda a condição a gente e batendo na tecla para que a gente corra para resolver esse problema, para que não haja exatamente isso. Quando veio a mancha branca, dizimou o camarão aqui na maioria das fazendas, e isso prejudicou muito, e hoje a gente tem uma grande quantidade de produtores, se você tiver para ter uma ideia, de 95%, em torno de 95% são pequenos e microprodutores. Então são os que não aguentam aí, digamos, essa pancada, se chegasse aqui. Porque uma doença dessa chegando aqui, ela leva, salvo engano, professor Irã, uns 4, 5 anos para que que o camarão se adapte a ela e volte a essa produção normal. No tempo de 4 ou 5 anos, quem trabalha para comer no dia a dia não vai ter mais o que fazer, não. Já vai ter mudado de ramo ou então morrer de fome. Secretário, diante de toda essa situação da mobilização política que vem sendo realizada, quais são os próximos passos para a adoção de medidas concretas para preservar essa produção nacional de camarão, tanto do ponto de vista econômico e sanitário? O próximo passo é o ministro Carlos Fávaro barrar aqui, a suspender essa importação de imediato, para que ele possa, no pós, mandar uma equipe, como é costumeiro. Se aqui o país barra a importação de alguma mercadoria, aí esse país tem que mandar uma vistoria lá, para que o país possa provar que pode exportar aqui para a gente. No caso, havendo essa suspensão, os técnicos do Ministério da Agricultura vão ao Equador, vão ao Peru, aos países que queiram voltar a fazer essa exportação aqui para o nosso país, e eles vão dizer se o país está apto ou não. Mas nesse caso, a gente sabe, tem a convicção de que existem os problemas lá, então a gente quer de imediato essa suspensão. Eu tive reunido essa semana com o governador, pedi para o governador nos ajudar a cobrar, aos deputados federais, aos senadores, para que se unam e façam força, para que da mesma maneira que o Ministério agiu com a tilápia, suspendendo a importação, haja também com o camarão, suspendendo essa importação. Tem uma certa burocracia nisso. Assim, eu vejo, assim, não há uma coisa de ter uma burocracia, uma lentidão, vamos dizer assim, do Ministério da Agricultura em relação à tomada de decisões. Eu sei que essas coisas, principalmente na gestão pública, elas são realmente demoradas, mas me parece assim que diante do risco, da iminência dessa situação, assim, não poderia ser mais ágil essa resposta do Ministério da Agricultura e do ministro Carlos Fávaro? Não só poderia, como deveria ter sido mais rápido. A gente sabe da preocupação, a gente sabe do compromisso que a gente tem aqui com os produtores de camarão. A UFC aqui, representada pelo professor, é uma universidade renomada. Então, em um relatório desse aqui, eu, no lugar do ministro, na hora que ele chegasse num dia, no outro estava suspenso, porque a gente tem que ver a credibilidade de quem fez o relatório, de como foi escrito, do que está mostrando aqui, mostra o passo a passo. Ele sabe o que é que pode acontecer, como você mesmo citou, a questão da mancha branca, que eximou aqui os nossos produtores. A gente sabe que muitas vezes pode ter aí, que sempre tem com o nosso Nordeste um certo preconceito, que somos só nós aqui, o Nordeste, que produz, mas nós vamos lutar e vamos vencer isso aí, eu tenho certeza disso. Jornalista Beto Almeida, eu queria ouvir também, abrir espaço aqui para o professor Irã Costa, do curso de Engenharia de Pesca, um dos responsáveis por esse estudo
estudo aqui que, volto a dizer, mostra de forma técnica como pode ser devastadora para a produção nacional de camarão se o Brasil continuar importando esses produtos, esse camarão do Equador e do Peru. Professor Irã Costa, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Vamos dar uma mexida aqui nas cadeiras para a gente se adaptar a esse espaço, mas de uma importância tremenda para a economia do Ceará, porque, repito, estamos falando sobre um setor que gera, neste momento, 25 mil empregos diretos e, como disse o secretário de Pesca, Oriel Filho, são pelo menos 90% de pequenos e médios produtores que precisam manter essa atividade saudável longe de qualquer praga. Nesse estudo, professor Irã Costa, o senhor foi um dos integrantes da equipe responsável pelo estudo, que traz exemplos também da contaminação do camarão atestada em países da Europa. E eu vou reafirmar aqui uma pergunta feita pelo jornalista Beto Almeida, mesmo com tanta preocupação com esses dados técnicos, por que tanta lentidão em uma decisão do poder público para dizer o seguinte: está barrada a entrada de camarão importado no Brasil sem uma inspeção sanitária? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do jornal Alerta Geral. Eu diria que, infelizmente, é uma questão de lobby. Hoje, quem produz camarão no Brasil é o Nordeste. E nosso mercado, obviamente, né, são as principais capitais do Nordeste. Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina são os mercados mais fortes, além de Brasília. E os estados que estão importando, né, mais de 85% deles referem-se a estados do sul e sudeste do país, que também são os principais produtores de tilápia. Então, eles rapidamente conseguiram barrar a importação de tilápia, porém, como interessa para eles importar camarão, eles têm feito um lobby, infelizmente, como eu falei anteriormente, para postergar a análise, né, por parte do Ministério da Agricultura do parecer que foi encaminhado. A gente encaminhou esse parecer desde março e praticamente não houve nenhuma movimentação no processo que foi aberto por conta desse parecer. Para finalizar esta entrevista com o secretário de Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará, Oriel Filho. Secretário, eu quero agradecer a sua presença aqui na companhia do professor Irã Costa, do curso de Engenharia de Pesca da UFC, do cientista-chefe da Economia do Mar, Felipe Matias, e da secretária executiva da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Ceará, Rosana Figueiredo, nesse espaço que o Jornal Alerta Geral abre para discutir assuntos que interessam à população do Ceará e, nesse caso específico, a nossa economia em função dessa ameaça para o setor produtivo de camarão nacional, especialmente da região Nordeste, principalmente do Ceará e do Rio Grande do Norte. Nesse momento, secretário, o senhor sai hoje desta entrevista, desta conversa aqui, já com a agenda também na área política para tentar convencer o governador Elmano de Freitas, convencer o líder do governo Lula na Câmara Federal, José Nobre Guimarães, e outros representantes da bancada do Ceará na Câmara e no Senado, assim como parlamentares do Rio Grande do Norte, a correrem para o governo adotar uma decisão imediata, que é a suspensão do camarão importado? Exatamente, a luta não para, a gente vem da última vez que nós estivemos em Brasília, a gente está correndo atrás disso e hoje a gente vai continuar também essa luta. A gente está na correria do dia a dia, porque a minha vida agora multiplicou-se as obrigações. Eu fui eleito deputado estadual, estou licenciado para ser secretário da Pesca e aí a gente tem todas as atividades, as atividades como político, as atividades como secretário e agora essa aqui que é uma das pautas principais, que é barrar essa importação desse camarão que possa trazer problemas aqui para os nossos criadores. Então eu quero aqui deixar o meu recado aos produtores de camarão. Nós estamos cientes do que está acontecendo, estamos trabalhando para barrar essa importação dessa forma que está acontecendo e eu tenho certeza que o governador Elmano, junto com Guimarães, com o deputado Domingos,
com os demais membros da bancada federal, vão aí nos dar essa força e nos dar essa segurança de que o produtor e o pequeno produtor aqui do estado do Ceará e do Nordeste, mas de modo especial aqui do nosso estado do Ceará, vai poder produzir o camarão sem ter nenhum dano aí à sua produção. Agradeço a presença do senhor, dos senhores, da senhora Rosana aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral. Desejo sucesso nessa agenda que é de interesse interesse sanitário e econômico do estado do Ceará. E dizer também, secretário, que em outra oportunidade o senhor voltará aqui, porque a Secretaria de Pesca e Aquicultura não se resume apenas a essa pauta do camarão, mas tem muitos outros programas, outros projetos e ações sendo desenvolvidas, e o senhor estará aqui conosco, o espaço está aberto para falarmos sobre essas outras atividades. Ao senhor, nosso muito obrigado, bom início de semana, bom trabalho. Eu que agradeço o espaço, mais uma vez, em outra oportunidade a gente vem aqui para mostrar, eu até trouxe aqui, mas quando a gente começa a conversar, o tempo voa, então eu quero agradecer mais uma vez o espaço e deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos que nos escutam e nos assistem pelas mídias sociais. Já foram 35 minutos, secretário. Correu. Ao professor Irã Costa, nosso muito obrigado, ao Felipe Matias e também à Rosana Figueiredo.